Bom dia. Eu agradeço inicialmente aos organizadores que me convidaram para, de alguma maneira, mediar essa mesa, uma mesa muito prestigiosa. Eduardo Suplicy, que vai fazer uma leitura do Thomas More do ponto de vista da política contemporânea, né? Quer dizer, a professora Lígia Veiga, especialista em uma das questões mais importantes hoje para a humanidade, ela trabalha a questão da ciência e da biomedicina. É um problema que a gente vive hoje de uma maneira muito intensa, e o nosso querido Ronaldo Lemos, que trabalha com as novas tecnologias. Quer dizer, uma mesa que abarca um mundo de ideias essenciais para a gente entender o mundo hoje, não é? Eu imagino que uma das razões pelas quais me convidaram para ser mediador tenha sido o ciclo que a gente organizou no ano passado, nesse mesmo espaço. Foram 2 meses com pensadores nacionais e estrangeiros para discutir mutações, o novo espírito utópico. Não é? Quer dizer, na realidade, é o tema das mutações que a gente vem trabalhando há 10 anos, e a gente acredita que a ideia de crise não dá conta para explicar o que acontece no mundo hoje, porque é uma grande transformação por que passa em todas as áreas da atividade, na política, na ética, nos costumes, nas mentalidades. Ou seja, quer dizer, os velhos conceitos não dão mais conta para explicar o que acontece no mundo. Essa é a nossa proposta, não é? Quer dizer, e por que foi o título do ciclo, não é? Quer dizer, mutações, o novo espírito utópico. Não é? Quer dizer, a gente tratou utopia não para rememorar os 500 anos de Thomas More, mas para tentar entender, não é? Quer dizer, o ódio à utopia hoje. Não é? Quer dizer, é uma coisa muito séria, e a gente tenta, de alguma maneira, situar a origem disso. Primeiro, não é? Quer dizer, de uma maneira muito sintética, não é? Quer dizer, ela surge com muita força com a queda do Muro de Berlim, o chamado fim do pensamento, do fim da história, e a instituição do pensamento único. Era como se o mundo entrasse no maravilhoso mundo novo, sem contradições, sem desejos, sem nada. Tudo já estava definido. Mas eu acho que o segundo ponto mais importante para a gente nesse ciclo foi exatamente o domínio da tecnociência em todas as áreas da atividade. Esse foi o ponto central. E, na realidade, a gente tem uma hipótese geral que essa grande mutação, sob o domínio extraordinário da tecnociência, no universo e no mundo humano, tende a abolir as utopias e cria uma barbárie de novo tipo. Eu vou dizer por que barbárie, não é? Essa barbárie de novo tipo, ela está centrada na ideia da era dos fatos científicos. Não é? Quer dizer, um dos teóricos preferidos, meus teóricos preferidos, é um poeta, não é? Quer dizer, o poeta Paul Valéry, que é um grande ensaísta, talvez um dos maiores ensaístas do século passado. Ele tem uma coisa muito bonita, que ele diz o seguinte: pode-se dizer que tudo que sabemos, isto é, tudo que podemos, acabou por opor-se a tudo que somos. Né? Quer dizer, é uma frase incrível, porque ela sintetiza muito tudo que a gente vive hoje. Né? Quer dizer, e a gente pode tirar 2 brevíssimas conclusões dessa frase, que daria para um seminário inteiro, que, primeiro, expõe a contradição evidente entre a ciência-poder e a ciência-saber, né? Que a gente vê o domínio da ciência-poder hoje. Né? E, segundo, os fatos científicos levam os homens a agir de maneira inconsciente. Né? Quer dizer,
retomando de uma maneira muito rápida também, quer dizer, Heidegger diz, num dos textos deles, muito discutidos, que a ciência não pensa. Eu acho que ele tem razão, né? Quer dizer. E, para concluir, porque eu acho que eu estou sendo muito longo, eu gostaria de ler aqui um brevíssimo texto do Valéry, em que ele diz o seguinte: o que seríamos nós sem a ajuda das coisas que não existem? A utopia é uma delas, né? Quer dizer, pouca coisa, e nossos espíritos desocupados feneceriam se as abstrações, quer dizer, as utopias, não povoassem de seres e imagens sem objeto nossas profundezas e nossas trevas naturais. Só podemos agir movendo-nos em direção a um fantasma. Só podemos amar o que criamos. Quer dizer, eu acho que é uma definição maravilhosa de utopia, porque é exatamente isso. A utopia é uma coisa que você não apreende de imediato, mas que ela é necessária à vida social, cultural e política. Não é? Quer dizer, ainda o Valéry diz o seguinte: a barbárie é a era dos fatos. Nenhuma sociedade se estrutura, se organiza sem o que ele define, e ele até escreve isso em itálico, coisas vagas. A utopia é uma dessas coisas vagas. Os ideais políticos desaparecem, a era dos fatos, e as utopias desaparecem. Bom, então eu só queria fazer uma brevíssima síntese desse grande ciclo que a gente fez. O livro vai sair daqui a pouco pelas edições Sesc, e agradecer mais uma vez, quer dizer, aos organizadores que permitiram retomar uma questão que a gente já vem discutindo há algum tempo. Muito obrigado. E, para abrir a nossa fala, a gente passa a palavra à Lígia. Eu agradeço. Eu sou professora, eu não sei falar sentada, tá? Então, eu queria pedir para passarem botarem o primeiro slide da minha apresentação, que também esse tema de genética, a gente precisa de imagens para manter o público atento. Vocês acharam aí? Então, o que eu quero dar só um apanhado geral do que a gente está fazendo em ciências, especificamente na minha área, a área de genética, e para onde isso está nos levando. Próximo. Então, quer dizer, eu acho que isso é um momento muito importante na formação, no início da formação de um novo indivíduo. Nesse momento, no momento da fecundação, é formada uma receita que vai dirigir a formação e o funcionamento desse indivíduo, seja isso aqui um camundongo, um peixe ou um ser humano. Próximo. Então, pode mais um? Essa primeira célula, então, começa a se dividir inicialmente em células idênticas. De repente, algumas dessas células resolvem que vão se transformar em sangue, outras em músculo, osso, neurônio, assim por diante. Próximo. Até dar origem a um ser complexo, como é o ser humano. E eu poderia nem ter posto aqui, se eu tivesse posto uma drosófila, uma mosquinha da fruta, já era sensacional, incrível, admirável, a capacidade de organização de você poder transformar uma única célula num ser complexo. E como é que essa célula sabia o que fazer? Seguindo essa receita, que é o nosso genoma humano. Próximo. Então, quando a gente fala de genoma humano, ou o genoma do macaco, ou o genoma da samambaia, a gente basicamente está falando de uma receita que a natureza segue para a formação e o funcionamento daquele indivíduo. E é lindo, porque é o mesmo alfabeto. Eu olhando assim, não sei se isso é um genoma do camundongo, de uma orquídea, ou de uma bactéria, ou um genoma humano, porque as letras são as mesmas. A ordem delas e a quantidade de letras é que muda de uma espécie para outra. Então, a gente vive uma época
em que a gente tem a sequência do genoma humano, a receita toda de que a natureza segue para a formação de um ser humano. Qualquer um de vocês pode entrar na internet e a gente tem acesso a isso. Próximo. Mas vai mais um, que tem umas animações. E o primeiro grande impacto que a gente tem é na saúde humana. A gente quer, então, ao entender essa receita, compreender nos mínimos detalhes todos os nossos processos fisiológicos, tanto os normais quanto nas doenças. Próximo. Então, a gente vai indo. A gente começa, então, entendendo as doenças genéticas, aquelas doenças que são causadas por uma alteração em uma dessas letras, já é o suficiente para você ter um indivíduo com uma doença que pode ser muito grave, e essas são as doenças mais fáceis da gente entender do ponto de vista do que deu errado nesse genoma. Próximo. Mas no nosso genoma a gente tem muita coisa escrita, a gente vai, ao entender esta receita e o que está escrito, a gente vai entender os nossos processos também normais de cicatrização, por que a gente envelhece, que genes são ativados e que instruções são desligadas quando eu lembro de alguma coisa, ou mais grave, quando eu esqueço. E a ideia é que, ao entender cada uma desses diferentes, da genética por trás de cada um desses processos, próximo, a gente possa intervir, de novo, de uma forma mais eficiente na nossa saúde. Na medida em que eu entender todos esses processos, nos seus mais específicos detalhes, eu vou ter a capacidade, então, de desenvolver terapias mais eficientes para cada um deles. Próximo. Uma outra coisa interessantíssima que tem no nosso genoma, próximo, é que nós todos aqui, se eu pegar um pouquinho de sangue de vocês e sequenciar o DNA, o genoma de vocês, eu vou identificar como o genoma humano. Nós todos somos humanos, mas, ao mesmo tempo, nós todos somos absolutamente únicos, diferentes um dos outros. Todos esses indivíduos aqui têm um genoma humano, mas eles são muito diferentes. Então, uma coisa fascinante que a gente vem aprendendo e que a gente ainda está aprendendo são as variações que existem no nosso genoma, na nossa receita. Quais são as letras que estão alteradas, que fazem com que eu tenha esse aspecto, esse metabolismo, enquanto outros, cada um de nós tenha formas, metabolismos, saúdes e doenças diferentes. E a gente entender o que faz cada um de nós únicos vai nos ajudar muito, de novo, a entender por que algumas pessoas têm tendência à hipertensão, por que algumas pessoas, quando fumam, desenvolvem câncer de pulmão, outras raras não desenvolvem, né? Então, todas essas pesquisas que agora também tentam entender a variação entre o genoma das diferentes pessoas, vai também trazer grandes benefícios aqui para a nossa saúde. Próximo. Mais um. Então, a gente pretende, também entendendo isso, fazer o que a gente chama de medicina genética preventiva. O que a medicina preventiva faz? O meu pai tem hipertensão, eu tenho um irmão que tem hipertensão, baseado na minha história familiar, eu penso, puxa, talvez eu tenha, mas eu não sei se eu tenho ou não. Com a medicina genética preventiva, a gente pretende um dia fazer um teste genético do indivíduo e dizer com certeza, você tem uma predisposição genética para essa ou aquela doença. E aí, o que você pode fazer ao saber dessa predisposição genética? Próximo. A gente pode lembrar da ótima notícia que nós não somos um produto somente do nosso genoma. Claro, tem certas coisas que estão escritas lá e eu não vou poder mudar. O meu tipo sanguíneo está lá, é O positivo. Não há nada que eu possa comer ou nenhuma outra coisa que eu possa modificar isso. Mas se lá tiver escrito também que eu tenho uma tendência a desenvolver hipertensão e eu souber disso antes de desenvolver a doença, eu posso mudar o meu estilo de vida, eu posso fazer exercício, não vou fumar, não vou comer gordura e, eventualmente, não manifestar aquela
tendência genética. Então, isso é uma coisa importantíssima, né? Que o nosso genoma não seja a bola de cristal do século XXI e que a gente entenda que a gente tem, sim, características escritas lá, mas que nós somos um produto do nosso genoma com o nosso estilo de vida. E se hoje a gente talvez não possa fazer muito para modificar o nosso próprio genoma, a gente tem esse poder de modificar o nosso estilo de vida. Próximo. Então, quer dizer, uma das perguntas que eu acho, como eu mostrei para vocês, mais fascinantes em biologia é essa, né? Como é que a gente parte dessa primeira célula, que todos nós já fomos um dia, próximo, e damos origem àquele ser complexo, fofo. E eu posso querer ser menos pretensiosa e dizer, olha, isso aqui é muito complicado, vamos tentar fazer uma pergunta mais simples, próximo. Como é que eu passo dessa célula para esse indivíduo? Que, apesar de ser muito mais simples do que aquele bebê, é de um nível de complexidade admirável já. Eu já vejo formas, eu já vejo membros, eu tenho um sistema nervoso formado, um sangue sendo bombeado por um coraçãozinho fetal. Como é que aquelas células decidiram, de repente, que umas iam se transformar em neurônios e outras em sangue e músculo cardíaco e se organizaram dessa forma tão específica? Eu posso, então, tentar dividir esse problema em partes, estudando essas células no laboratório próximo. E perguntar agora como é que uma dessas células resolveu se transformar em neurônio. E a gente consegue estudar isso estudando células-tronco embrionárias, derivadas desses embriões. Porque essas células, no laboratório, vão reproduzir essa transformação de uma célula em um neurônio, ou uma célula num músculo cardíaco. E agora eu posso assistir isso acontecendo no laboratório e entender que genes foram ativados e que genes foram desligados para que essa metamorfose acontecesse. E, de novo, ao conhecer o funcionamento da biologia humana, pode ser que a gente consiga, então, intervir nessa biologia humana e, se uma pessoa teve mortes de neurônio, seja por uma falta de oxigenação ou por alguma doença degenerativa, o que eu aprendi aqui, talvez eu possa aplicar nessas pessoas e regenerar os seus neurônios ou regenerar o seu músculo cardíaco próximo. Então, a gente também tem esse problema, né? A gente, ao longo da nossa vida, seja pelo processo de envelhecimento normal, ou seja, por alguma doença, a gente tem uma série de órgãos e tecidos que vão perdendo a sua função próximo. E a gente gostaria de repor esses órgãos e tecidos, de novo, mais um, da mesma forma como a gente repõe aí as peças de um carro que estão com defeito. A gente faz isso assim com algum sucesso com os transplantes de órgão, mas esses transplantes de órgão vão atender a uma parcela mínima da população. Tem muitos órgãos e tecidos aí que a gente nem sabe transplantar. Então, a ideia das células-tronco próximo é a gente conseguir produzir esses tecidos no laboratório. Então, ali em cima... Não, pode voltar. A gente está vendo uns neurônios que a gente fez no laboratório, neurônios humanos, a partir de células embrionárias humanas. Aqui embaixo, se você clicar no filminho... Não, volta. Põe o cursor em cima do filme, aí, clica. Isso aqui a gente está olhando no microscópio algumas dessas células que a gente transformou em músculo cardíaco. E elas, no laboratório, se organizam e começam a se contrair de forma rítmica. Então, existe essa capacidade da gente gerar esses tecidos específicos no laboratório. Próximo. Então, a pergunta é, será que vamos viver para sempre? Seremos eternos? Isso aqui é uma curva mostrando como a longevidade do ser humano vem aumentando nos últimos 2 séculos. E essa é a pergunta, será que a biologia e toda a tecnologia está nos levando, vai nos encaminhar para uma vida eterna? Próximo. E aí eu queria, dentro desse seminário da utopia, né, pensar que, tudo bem, pode ser até que a tecnologia, a ciência, essas ciências exatas e biológicas
do ponto de vista técnico, nos levem à vida eterna. Mas, se a gente quiser viver para sempre, a gente vai precisar de algum lugar para viver para sempre. Próximo. E, por enquanto, o único lugar que a gente consegue viver é nesse planeta. E aí a gente tem os enormes desafios da gente manter esse planeta para sempre. O segundo desafio é: a gente precisa de um lugar e a gente precisa se entender nesse planeta. Próximo. E, de novo, quer dizer, a gente tem, apesar de todo o nosso desenvolvimento tecnológico, científico, a gente tem uma série de conflitos humanos dessa população que quer viver para sempre, e a gente talvez não consiga se entender, e a gente tem a capacidade biológica de viver para sempre, mas você acabe não vivendo para sempre por causa de um ataque terrorista, por causa de fome, por causa de violência. Tá? Próximo. Então, isso aqui eu achei muito interessante, pode clicar mais um. No dia 6 de agosto de 2012, os Estados Unidos conseguiu pousar uma trapisonda de $1 bilhão, controlada, né, por controle remoto, em Marte. Tá? Então, o ser humano conseguiu, tem a tecnologia, o conhecimento para fazer esse objeto que consegue chegar até Marte, pousar e começar a tirar fotos, recolher coisas. Né? Naquele mesmo dia, próximo, a gente assistia essas manifestações por causa da guerra civil na Síria e que duram até hoje, com imagens terríveis de crianças afogadas e os refugiados, e a gente segue. Isso a gente ainda não conseguiu resolver. Próximo. Então, quando a gente pergunta sobre essa utopia da vida eterna, né, a gente tem que lembrar sempre isso. Vai mais um. Se a gente quer viver para sempre, a gente também tem que cuidar de onde a gente vai viver para sempre, mais um, e como a gente vai viver para sempre nesse local. Próximo. E aí eu venho pensando muito nisso, e nos últimos 2 séculos, o grande investimento para atingir a utopia da vida eterna foi nas ciências exatas e biológicas. Nisso que a gente vem investindo. As soluções, é mais fácil para a gente colocar a sonda lá em Marte do que resolver os conflitos da Síria, da faixa de Gaza, a fome, enfim, as várias coisas, as corrupções, tudo isso. É mais fácil a gente colocar uma sonda lá em Marte. E o meu ponto, e que eu estou convencida, é que o maior desafio que a gente tem hoje não é mais das ciências exatas e biológicas, próximo, mas sim das ciências humanas, mais um. Eu acho que é fundamental haver um investimento muito grande para a gente entender essa natureza humana, que tem essa facilidade de lidar com a tecnologia, mas tem essa dificuldade de se entender e de perceber os valores e as consequências dos seus atos a longo prazo. É curioso, hoje na Folha tem uma declaração, tem uma notícia sobre uma declaração que o governador Geraldo Alckmin teria feito, criticando a FAPESP, porque, segundo ele, a FAPESP fica investindo em pesquisas que não têm nenhuma utilidade prática. E aí ele citaria pesquisas em sociologia e etc. Aí a Folha começa a argumentar, dizendo, não, mas olha, o orçamento para saúde, biologia, genética, não sei o quê, não interessa, isso não quer dizer que essas são as importantes. Quem disse que esses são os maiores desafios? Tudo bem, a gente precisa resolver a questão da microcefalia, da zika, não sei o quê, mas o quanto de ciência social está envolvida nesses problemas também? Então, eu acho que a nossa grande ignorância ainda é nas ciências humanas e, na verdade, a biologia, as ciências exatas, são as que o ser humano tem maior facilidade de destrinchar. Então, era isso que eu queria deixar aí para vocês. Bom, vamos lá.
Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma honra compartilhar essa mesa com pessoas tão legais e que eu admiro profundamente. Então, é uma satisfação enorme. Queria agradecer também ao convite do SESC para estar aqui e para pensar num desafio bem complexo, que é para falar sobre utopias e falar sobre o que é possível e, talvez, sobre o que não é possível. Como o Adalto mencionou, eu vou falar um pouco sobre a minha visão a respeito da ideia de utopia e o papel que as tecnologias elas desempenham. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre algo que já está acontecendo e que vai mudar ainda mais profundamente as nossas vidas, que é o surgimento de duas coisas muito importantes que pareciam ficção científica, mas que hoje já são absolutamente realidade. E essas duas coisas são robôs se tornando parte da nossa vida cotidiana, e a segunda coisa é a ideia de inteligência artificial. Então, esses dois fatores, especialmente quando eles são conjugados uns com os outros, vão gerar uma transformação na próxima década, nas próximas 2 décadas, que é uma transformação muito relevante. Quando a gente fala em robô, geralmente a gente pensa em filmes como O Exterminador do Futuro, né, em que as máquinas vão lá e vão se revoltar contra nós humanos e vão ameaçar as nossas vidas, vão nos escravizar, vão nos fazer mal. E esse é um temor que faz muito parte da visão tradicional anglo-saxã sobre os robôs. Quando a gente olha, por exemplo, Isaac Asimov, que criou lá as leis da robótica, dizendo que um robô nunca pode machucar um ser humano, há essa preocupação de que o robô ele é um servo, mas ele é também um inimigo em potencial. A gente tem um temor muito grande com relação ao robô. Na nossa tradição cultural brasileira, é muito curioso ver como a perspectiva é diferente. Na literatura brasileira, tem vários textos de ficção científica que foram, inclusive, escritos por autores clássicos brasileiros, que mostram que a nossa visão do robô é muito diferente da visão anglo-saxônica. Então, tem um texto que eu adoro, da Diná de Queiroz, escritora e imortal, que se chama O Carioca, que é um conto, e o carioca em questão é um robô que anda pelas ruas do Rio de Janeiro, uma espécie de um João do Rio robótico, cheio de malemolência, e, para completar, ainda faz companhia para uma jovem viúva nas tardes quentes do Rio de Janeiro, onde ela tem o robô, o carioca, tem uma relação tórrida com essa jovem viúva. Então, na nossa visão, o robô ele é um ser que é quase a nossa imagem, né, de brasileiros, da malemolência, da sensualidade. Então, isso eu acho que faz esse contraste entre a visão anglo-saxã e a visão brasileira. Agora, o ponto principal é que eu acho que nenhuma dessas visões, nem a anglo-saxã do robô como inimigo, nem a visão brasileira do robô como um brother, um xará, um irmão, um semelhante, estão corretas. Eu não acho que o mundo povoado por robôs vai nos levar a uma situação de exterminador do futuro, onde nós seremos ameaçados. Mas o advento da robótica e da inteligência artificial vai gerar, sim, uma ameaça muito grave e muito importante, que é ainda mais séria e mais relevante para a gente pensar sobre ela. E essa é a ameaça da desigualdade. Então, quando a gente vê a narrativa sobre robótica e inteligência artificial, essa é uma narrativa que, cada vez mais, ela é normalizada. É incrível como, nos últimos 10 anos, a nossa vida se transformou profundamente e as narrativas sobre a tecnologia são narrativas utópicas e /pedagógicas /normalizantes.
Se alguém falasse para você que a sua foto, que a foto da sua família, dos seus filhos, estaria espalhada pela rede, pela internet, em toda parte, acessível a qualquer pessoa, 10 anos atrás, você falaria, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou colocar a foto do meu filho, do meu bebê, na internet. Hoje, a primeira coisa que os pais fazem quando nasce um filho ou uma filha é ir lá e colocar a foto do bebê no Facebook, e, a partir daí, aquilo está na rede, provavelmente, para sempre. Se alguém te perguntasse se você usaria e falaria para as pessoas a sua localização geográfica, onde é que você está num determinado momento, 10 anos atrás, ou mesmo 5 anos atrás, você fala, não, isso é um absurdo. Se eu falar para os outros onde eu estou geograficamente, isso vai me expor a ameaças, e isso é uma informação que eu não vou compartilhar. Quem diria que hoje a gente faz check-in nos lugares onde a gente está, no Instagram, no Facebook, dizendo eu estive aqui, ou eu estou aqui. Então, é uma narrativa que transforma o impensável no normal. E essa é a trajetória que a gente tem visto da evolução tecnológica nos últimos anos. E é o que a gente vai ver se nada mudar com relação à robótica e à inteligência artificial. E aí eu entro na questão da desigualdade, porque eu acho que o desafio que a gente tem hoje é não deixar que essas narrativas normalizantes de dizer, não, isso é normal, isso é inevitável, isso vai ter que, é assim mesmo, ofusquem a dificuldade e as difíceis decisões que a gente vai ter que tomar daqui para frente com relação a essa evolução tecnológica. Então, tem um estudo do Michael Osborne, que é um professor de Oxford, que diz que, na próxima década, 47% dos empregos nos Estados Unidos serão extintos por causa da automação. Várias coisas que nós julgávamos que somente nós, seres humanos, éramos capazes de fazer, a máquina vai fazer e vai fazer melhor do que a gente faz. Então, por exemplo, dirigir veículos, ser recepcionista de um hotel ou de um evento, call center, que é uma fonte hoje de empregabilidade, por exemplo, no Brasil ou na Índia, extraordinária, também vai ser substituído por robôs. Não robôs físicos, né, androides que vão atender o telefone, mas por um software que você vai ligar lá, ele vai conversar com você com voz humana, natural, inclusive vai ser impossível distinguir se você vai estar conversando com uma pessoa ou com um robô, e, inclusive, vai falar gíria. Hoje, vários dos chatbots que são baseados em inteligência artificial falam gíria, falam errado para dar uma naturalidade, não é aquela voz robótica tradicional que a gente acostumou na ficção científica. O robô ele vai ter uma voz humana, emocional e igual à nossa, às vezes até mais humano do que nós mesmos. E vai ser engraçado, porque você vai ligar lá no call center do seu banco, o robô vai atender, uma voz agradável e tal, você não vai conseguir, eventualmente, o que você quer, liguei para fechar a minha conta, e ela, não tem jeito, porque eu tenho um documento e tal. Você vai ficar nervoso, você vai começar a xingar o robô, e vai falar, não, chama o seu supervisor, e vai entrar um outro robô supervisor, fingindo, não, aqui eu sou o supervisor daquele robô. Mas, na verdade, você vai estar falando com a mesma coisa, é a mesma máquina. Então, tudo isso vai ser programável. Então, isso vai levar, de acordo com o Michael Osborne, a uma extinção de 47% dos empregos nos Estados Unidos. E, obviamente, isso vai nos afetar também aqui no Brasil. Isso é um avanço inesperado do capitalismo. Para aqueles que estão debatendo a questão do aceleracionismo e qual o impacto que o aceleracionismo tem para o futuro do capitalismo, a boa ou a má notícia é que o aceleracionismo chegou. E ele vai fazer com que o capital entre numa área que era reservada ao trabalho, provocando uma transformação muito relevante, do ponto de que, se tudo correr como aponta hoje
as tendências de desenvolvimento da tecnologia, as pessoas não vão ter no que trabalhar. Grande parte das pessoas, por exemplo, hoje, muita gente que está desempregada vai para o Uber. Mas e quando o carro do Uber for dirigido roboticamente, não precisar de alguém para dirigir? Para onde irão essas pessoas? Então, a gente vai viver com um problema de desigualdade. Esses robôs eles têm donos. Esses donos não são muitas pessoas, são um punhado de pessoas no mundo que são donos dessa infraestrutura massiva de trabalho que virá pela frente, e é o capital trabalhando, né? O próprio trabalho fazendo, o capital fazendo o próprio trabalho, e isso é algo que vai levar e leva a uma preocupação com relação ao tema da desigualdade. Aí, eu acho muito curioso ver, de novo, o contraste entre as visões anglo-saxãs e as nossas visões aqui no Brasil. Quando a presidente Dilma foi aos Estados Unidos e utilizou pela primeira vez um carro automático, um desses carros que autodirigem, a imprensa brasileira cobriu que a reação dela foi de grande espanto e falando, isso aqui é o futuro, e ainda usou uma exclamação que dizia, vambora! Ou seja, isso aqui é legal, vamos nessa, o caminho é esse mesmo. Uma reação parecida com a Diná de Queiroz e o nosso carioca, a viúva que se anima ali com o robô que a visita nas tardes tórridas do Rio de Janeiro. Uma relação positiva com relação a esse robô. Já nos Estados Unidos e na Europa, há uma discussão hoje que eu acho fascinante a respeito do que fazer com relação a essa desigualdade vindoura. E forças conservadoras, do ponto de vista econômico, como, por exemplo, o Martin Wolf, que é o editor do Financial Times, que não pode ser considerado um jornal de esquerda, é um jornal essencialmente liberal do ponto de vista econômico, e a análise do Martin Wolf é que o mundo precisará criar uma Bolsa Família robótica para dar conta da desigualdade e da ausência de empregos que virá com relação à concentração de capital e desaparecimento do trabalho gerada por essa questão. Então, é até interessante conversar sobre isso, tendo o senador Eduardo Suplicy aqui conosco hoje, porque essa proposta hoje está vindo dos economistas mais liberais do território Europa, Estados Unidos, do mundo desenvolvido ocidental, que defendem com unhas e dentes, no Financial Times, inclusive, de que se crie uma Bolsa Família robótica para compensar pela questão da desigualdade. Então, essa é uma das propostas que estão sendo feitas não só por ele, Martin Wolf, mas pela Deborah Russ, que é outra economista, pelo Eric Brynolfsen, professor do Media Lab, aliás, do MIT, ele não é do Media Lab, mas é do MIT nos Estados Unidos, que defendem com todas as letras a criação de algum programa de renda mínima para impedir que as pessoas sejam completamente dizimadas do ponto de vista de trabalho e de oportunidades pela concorrência que virá com relação a esse avanço rápido da inteligência artificial e da robótica. Então, isso é a visão hoje anglo-saxã, que continua a ver o robô como uma ameaça e que a gente precisa fazer uma decisão política, econômica, para lidar com relação a essa ameaça. A outra solução e a outra proposta para lidar com essa questão é a questão da educação. E aí a tarefa é muito árdua, porque é o seguinte: como eu disse, a inteligência artificial vai ser capaz de desempenhar tarefas que a gente achava que só nós mesmos seríamos capazes. Logo, a educação vai ter que nos ensinar tarefas que nenhuma máquina é capaz de fazer. Então, a educação vai ter que valorizar aquilo que nós, humanos, temos de mais humano, que é a questão da imaginação, que é a questão da criatividade, que é a questão
de você pensar, abre aspas, fora da caixa. Por quê? Porque é o seguinte, a educação hoje enfatiza justamente os aspectos que estão sendo substituídos pela inteligência artificial. O exame do Enem hoje, ele é resolvido 98% com nota integral por uma inteligência artificial de hoje. Se você aplicar o exame do Enem hoje para uma inteligência artificial, ela é capaz de resolver o Enem inteiro sem a ajuda de humano, e não só passar no Enem, como passar com nota 9,8. Inclusive a redação. Hoje, a inteligência artificial já permite você dar um tema da redação para ela. Você vai falar sobre a questão da desigualdade no Brasil no contexto contemporâneo. O próprio agente artificial vai no Google, pega as informações, faz um compilado de ensaios, produz uma redação nota 10 no Enem, automaticamente, e passa no Enem com 9,8. Então, se a gente está ensinando às pessoas habilidades que a máquina vai fazer muito melhor do que a gente, com muito mais regularidade e consistência, isso vai nos levar à obsolescência. Então, o desafio da educação hoje, como eu disse, é ensinar e transformar a escola em uma ênfase em justamente aquilo que não é possível e não será possível, pelo menos no futuro previsível daqui para frente, que a máquina faça, que é justamente enfatizar, como eu disse, criatividade, imaginação, tudo que a escola não enfatiza hoje. Então, o desafio aqui é transformar a educação em algo que nos torne competitivos com relação aos próprios artefatos técnicos que nós criamos. Então, com isso, eu queria encerrar, justamente deixando essa reflexão de que robótica e inteligência artificial não vão gerar fenômenos como o Exterminador do Futuro e nem como o robô carioca da Diná de Queiroz, mas vão gerar problemas políticos e econômicos que a gente vai precisar lidar com eles com muita seriedade desde já e não ficarmos entorpecidos numa ideia de normalidade, de que é assim mesmo, de que isso vai precisar acontecer. Vão ter decisões tão difíceis quanto foi a decisão da criação dos programas de renda mínima, não só no Brasil, mas em todos os países em que eles foram adotados, e a gente tem evidências do sucesso desses programas, e agora a gente vai ter uma decisão que os países desenvolvidos estão liderando a discussão antes da gente de implementar programas de renda mínima como forma de compensar esse avanço da inteligência artificial e da robótica, e, por consequência, do capital, em si, que vão gerar todas essas consequências que eu mencionei. Quanto antes a gente começar a lidar com essas questões com realismo, com realidade, com pé no chão, mas sem deixar de entender que elas são questões difíceis e que precisam ser lidadas desde agora, melhor para a gente. Menos chance a gente vai ter de a gente ser surpreendido por essas mudanças e aí já ser tarde demais. É isso. Obrigado, gente. Muito bom dia. Quero também muito agradecer o convite do SESC, do Danilo Santos de Miranda, do Paulo Aritacho, do Martin Dole, do consulado, do cônsul do Reino Unido aqui. Me disse ele que, ainda ontem, disse que esse seminário resultou muito do diálogo que nós tivemos no encontro alguns meses atrás, e eu fiquei muito
contente com isso, mas eu quero dizer a Adalto Novaes, nosso mediador, que sejam as suas palavras introdutórias, mas também o que a Lígia da Veiga Pereira e o Ronaldo Lemos aqui nos transmitiram, para mim foi uma lição formidável. Eu fiquei pensando a respeito deste desafio, que quem sabe até possa um dia ser possível, de vivermos eternamente, mas através do melhor conhecimento da genética. Eu não conhecia bem este desenvolvimento. Para mim foi uma aula de extraordinário valor, assim como também a sua, prezado Ronaldo, porque também tem bastante a ver com o tema para o qual fomos convidados hoje, de falar sobre os 500 anos de utopia. Eu ainda, no dia 2 de fevereiro, eu estive numa cerimônia simplesmente maravilhosa na Universidade Católica de Louvain, onde se comemorou os 500 anos da publicação de Utopia. Thomas More havia estado ali na Bélgica e em algumas cidades, acho que como Antuérpia e outras, e ali dialogou com alguns amigos e ali elaborou o texto de Utopia, e que, para a proposta de se assegurar a garantia de uma renda para todos, teve em Utopia um passo fundamental. Nós podemos pensar que a proposta de uma renda básica incondicional, universal, como um direito à cidadania, tem seus fundamentos na história da humanidade. Poderíamos começar com Confúcio, que 520 anos antes de Cristo, e talvez antes, mas eu vou chegar a 520 anos antes de Cristo, com Confúcio, que no livro das explicações e das respostas observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? No livro, justamente o nome do meu livro, Renda de Cidadania, tem como subtítulo A Saída pela Porta, para se expressar que, se quisermos construir uma sociedade justa, civilizada, erradicar a pobreza absoluta, como constitui o objetivo fundamental da nossa Constituição e da presidenta Dilma e dos demais que a antecederam, se quisermos prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Podemos passar um pouco mais adiante na história, 300 anos antes de Cristo, nos depararmos com Aristóteles, que, em política, observa que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso, precisamos da justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. A Marilena Chauí, nossa amiga comum, me disse, certo dia, que quando, em 1875, depois de ter escrito o Manifesto Comunista, em 1848, e depois os volumes de Das Kapital, na crítica ao programa de Gotha, bem mais tarde, ele disse que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos irão se portar de tal maneira a se poderem escrever como lema de sua sociedade:
de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Em inglês são 12 palavras, from each according to his capacity, to each according to his needs, que John Kenneth Galbraith, na Era da Incerteza, The Age of Uncertainty, disse que estas 12 palavras tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. Mas os fundamentos também estão na Bíblia Sagrada. Qual é a palavra em hebraico mais citada 513 vezes no Antigo Testamento? No livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos Provérbios, de Davi, de Jacó, é Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que justamente quer dizer justiça na sociedade, justiça social. Então, era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. E no Novo Testamento, também nos Atos dos Apóstolos, está dito que eles juntaram todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Nas próprias parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, combinou o que ambos consideravam justo. Ao final do dia, começou a pagar pelo último que ali chegou, e quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Olha, você não percebe que estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos justo, e que o último que chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família. Certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre a garantia de renda para a CNBB, as comunidades eclesiais de base, e citei dezenas de filósofos, economistas ao longo da história, inclusive Thomas More, que também fundamentou essa proposta. E Dom Luciano Mendes de Almeida, saudoso presidente da CNBB e defensor dos direitos humanos, me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Aí eu li, então, essa epístola aos Coríntios, achei tão bonita, e sempre... Agora eu cito Karl Marx e São Paulo, que disse que precisamos todos seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E se formos olhar os ensinamentos dos seguidores de Maomé, do islamismo, como os 4 califas que escreveram o livro dos hadis, Omar, o segundo deles, ele diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos olhar o que diz o budismo, Dalai Lama, numa ética para um novo milênio, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E podemos, então, chegar no início do século XVI e nos depararmos com Thomas More, de Utopia. Eu até perguntei ao Sérgio, está aí o Sérgio, que me trouxe, se aqui iria também passar The Man for All Seasons, ou O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Na próxima
festival, no próximo seminário de utopia, até sugiro que passe o filme, porque é muito bonito e nos faz lembrar deste homem que foi beatificado ainda no século XIX, em 1935, foi canonizado santo pela Igreja Católica ao tempo de Pio XI. No ano 2000, o Papa João Paulo II o conclamou que Thomas More é o grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. Vocês sabem que, acho que já falaram isso, mas acredito que ontem nossos amigos da Inglaterra aqui já contaram isso, mas sempre é bom lembrar que, ao tempo de Henrique VIII, no início do século XVI, quando a Inglaterra era poderosíssima, dominava a Índia, dominava o que é hoje os Estados Unidos e grande parte do planeta Terra, e então o rei Henrique VIII era um homem de extraordinário poder e era muito amigo de Thomas More, que era um teólogo, havia sido presidente da Câmara dos Comuns e um homem que convivia ali na corte de Henrique VIII, que, certo dia, disse, olha, agora eu preciso me casar outra vez, porque a minha esposa não me dá herdeiros, e pediu que Thomas More aceitasse isso e que pudesse se aceitar que todas as suas crianças, inclusive de outro casamento com Ana Bolena, também teria que ser aceito. E então Thomas More disse, olha, não é o que eu penso, eu não vou escrever essa justificativa, não aceito isso como católico que sou, e por causa disso, bem, se vocês forem visitar Londres, ao chegar ali no Parlamento, logo do lado esquerdo, tem uma nave, como se fosse uma grande catedral, sem bancos. E ali no meio há um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More e depois guilhotinado. E antes, porém, ele escreveu muitas obras, e dentre as quais Utopia. No livro primeiro de Utopia, há um diálogo entre um cardeal, um outro personagem, e Rafael Itludeu, um viajante português, que o próprio Thomas More conta que Rafael Itludeu havia viajado, certa ocasião, com Américo Vespúcio, e veio para o Brasil, acho que naufragaram perto do Rio de Janeiro, mas daí Rafael Itludeu percorreu todas as capitanias hereditárias, inclusive Fernando de Noronha, e, segundo o Eduardo Bueno, o historiador brasileiro, num dos seus livros sobre as descobertas, os naufrágios e os navegadores, menciona que Rafael Itludeu, depois de, inclusive, ver Fernando de Noronha, amigo que era de Thomas More, mais tarde se tornou amigo, e muito o influenciou sobre as coisas que viu em Fernando de Noronha. Quando eu estive agora, em fevereiro último, lá na Bélgica, em Antuérpia, em Louvain, informaram-me, o professor Felipe Van Pares, que, na verdade, Rafael Itludeu é um personagem do livro, não propriamente que tenha sido real.
Então, se puderem assegurar, essa é a história verdadeira, quer dizer, Rafael Itludeu, então, é um personagem que não existiu, embora esteja aqui descrito que ele viajou com Américo Vespúcio e tal. Então, porque o Eduardo Bueno, nosso historiador, escreveu como se fosse um personagem verdadeiro. Então, eu fiquei com essa dúvida, porque eu fui lá na Antuérpia, onde tem uma praça onde Thomas More encontrou com um amigo e desenvolveu toda a sua história, e, inclusive, ali ele andou por aquela linda praça, e onde há uma catedral maravilhosa, onde há as pinturas de Rafael, que são extremamente belas. E, pois bem, o que é dito de tão significativo? Neste diálogo estão os personagens, o cardeal, o outro e o Rafael Itludeu, discutindo sobre a pena de morte que, instituída naquela época na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Eis que, então, Rafael Itludeu diz, eu vou ler primeiro em inglês, "For great and horrible punishments be appointed for thieves, whereas much rather provision should have been made that there were some means whereby they might get their living, so that no man should be driven to this extreme necessity, first to steal and then to die." Ou seja, ele aqui diz, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis para quem não tem outra alternativa, senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, da Espanha, escreveu, em 1526, 10 anos depois, De subventione pauperum decite necessitabulos, um tratado de subvenção aos pobres, ao prefeito da cidade flamenga de Bruges, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de uma renda aos habitantes de Bruges. Então, ali está os fundamentos tão claros. Poderíamos ir mais adiante na história, um pouco mais de 200 anos à frente, encontrarmos com outro Thomas Paine, que é considerado um dos maiores ideólogos das revoluções americana e francesa. Vocês sabem que Thomas Paine nasceu em 1734, em Thetford, na Inglaterra, e tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele homem que inventou o para-raios, antes só se usavam monóculos, inventou os óculos, um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine de ir viver na América antes da independência. E para lá ele foi, como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores, e passou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, senso comum, que, publicado e distribuído em tiragem fantástica para a época, 150 mil exemplares, distribuída pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias norte-americanas, em janeiro de 1776, 6 meses depois, os americanos, em 4 de julho, proclamaram a sua independência. Acontece que Thomas Paine começou a se sentir perseguido por suas ideias consideradas tão progressistas. Ele falava coisas como contraria o bom senso que uma ilha domine um continente, coisas como tais. Mas, se sentindo tão perseguido, resolveu voltar para a Inglaterra. E lá, chegando, o que aconteceu?
começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, resolveu seguir para a França e, de tal maneira, se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade que, 3 anos depois, a Revolução Francesa de 1789, foi eleito constituinte francês, e, nesta qualidade, em 1795, escreveu Justiça Agrária, que está reproduzido no meu livro em português, em 20 páginas, onde ele explica que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali, na América, onde ele havia estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Mas ele considerava de bons... Por quê? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir de seu trabalho e na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela do seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta para todos os países, um capital básico e uma renda básica como um direito inalienável de todas as pessoas, tendo em conta que, quando instituída a propriedade privada, lhes foi retirado um direito comum, e, por isso, todas as pessoas deveriam ter um direito inalienável ao capital básico e à renda básica. E, por aí por adiante, foram centenas de filósofos e economistas que, cada vez mais, têm batalhado, e hoje se espalha a ideia da garantia de uma renda básica de cidadania, desde considerada pelo editor do Financial Times e de grandes economistas, mas também, posso lhe dizer, houve uma experiência numa vila de 1000 habitantes da Namíbia, nestes últimos anos, em grande parte decorrente do empenho do bispo Zefania Kameta, que é o presidente da Namibian Coalition for a Basic Income, e eis que eu até estive nessa vila de Otiveiro e observei o progresso havido com aquela experiência. Eis que, em 2014, foi eleito um novo presidente da Namíbia, que havia sido um dos que tinha dado uma contribuição voluntária para aquela experiência existir, e, há 2 meses atrás, ele anunciou que a Namíbia, até 2025, vai erradicar a pobreza absoluta, e um dos instrumentos básicos para isso será a renda básica como um direito incondicional para toda a população, e designou para o ministro do combate à fome e erradicação da pobreza exatamente o bispo Zefania Kameta, que foi o pioneiro. Na Índia, no estado de Madhya Pradesh, se fez uma experiência por 2 anos em 20 vilas rurais, em 8 das quais 6.000 habitantes, por 2 anos, receberam 350 rúpias por mês, e, noutras 12 vilas, 6.000 habitantes não receberam, e, após 2 anos, todos os indicadores socioeconômicos foram altamente positivos ali onde aconteceu. Em 7 a 9 de julho próximo, eu fui convidado para fazer a palestra de conclusão do 16º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, em Seul, na Coreia do Sul. E como
estou viajando para lá, eu resolvi parar 2 dias em Pequim e 2 dias em Macau. Por quê? Porque Macau, desde 2011, começou a pagar a todos os seus 675 mil habitantes um dividendo anual, que no ano passado foi maior do que o proporcionado no Alasca. Todos aqui, dos que estão aqui presentes, alguém já foi ao Alasca? Por favor, levante a mão. Ainda não, eu recomendo que possam visitar, porque eu fui lá por 7 dias, em 1995, e conheci de perto o seguinte. Já estiveram lá, não? Não. E conhecem o que existe lá? Querem conhecer? Vou levá-la para lá. É melhor eu me aproximar para levar a Lígia da Veiga Pereira. Por favor, vem cá um pouquinho. Veja só, no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, Bristol Bay, chamava-se J. Hammond, ele observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que, 10 anos depois, ele se tornou o governador do estado do Alasca, que, ao final dos anos 60, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, encontrou enorme reserva petrolífera. Então, disse J. Hammond, em 1976, aos seus 300 mil habitantes, hoje 740 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá e quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. Então, aqueles 25%, por alguns anos foi 50%, passaram a ser investidos no Alaska Permanent Fund, Fundo Permanente do Alasca, em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos e internacionais. Pode verificar no site do Alaska Permanent Fund, ações do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, de 97 empresas brasileiras, o que significa que nós colaboramos para que isso exista lá. Empreendimentos imobiliários, o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 55 bilhões de dólares hoje. Suponhamos, então, Lígia, que você estivesse residindo no Alasca há 1 ano ou mais. Então, você diria, eu sou Lígia da Veiga Pereira, resido em tal endereço, se viajei foi por tal e qual motivo, fui até o Alasca ver o que o Eduardo Suplicy me contou, fiquei tão entusiasmado, escrevi para a presidenta Dilma, ela resolveu implementar, agora está valendo aqui no Brasil. Então, eu trabalho em tal instituição, na Universidade de São Paulo, não precisa declarar qual o seu rendimento, nem o patrimônio acumulado, vai ser igual para todos, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Algumas poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira, pode me chamar que eu e se assim tivesse procedido desde os anos 82 para frente, teria recebido nos primeiros anos 300, 400, 500 e pouco. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foi o maior dividendo pago até hoje, foi
foram 3.269 dólares por pessoa, digamos, numa família pai, mãe, 3 crianças, algo como 16.300 dólares por ano, pelo direito de todos participarem da riqueza comum do estado do Alasca. O que achou da proposta? Ótimo, tá bom. Ótimo. Então, está na hora, né? Então, olha, eu queria dizer que lá em Louvain, num teatro para 2.000 pessoas, além de comemorar os 500 anos de Thomas More, que está lá no palco, assim, com um quadro gigantesco, e nesta cerimônia, a Universidade Católica de Louvain resolveu outorgar o título de doutor honoris causa para o norte-americano Jimmy Wales, por ter sido o fundador da Wikipedia, de tal forma a facilitar o conhecimento para toda a humanidade através da internet. Segundo, para a arquiteta italiana Paola Viganò, pelo seu trabalho urbanístico e arquitetônico de promover o direito à cidade para todos os habitantes das cidades onde ela trabalhou. E eu fui honrado também com o título de doutor honoris causa pela persistente batalha em direção à renda básica no Brasil e no mundo. Bom, imagino que a gente não vai ter tempo para o debate, é uma pena, mas eu só queria agradecer imensamente à professora Lígia, ao Ronaldo e ao senador Suplicy, e dizer que existe uma coisa em comum nas 3 intervenções, quer dizer, a utopia como uma severa e ilustre crítica da realidade. Não é? Quer dizer, e o desejo de emancipação. Esse é que é o conceito fundamental da utopia. Não é? Quer dizer, e a gente só imagina como aquele egoísta organizado que jamais imagina a necessidade da utopia. Agradeço imensamente a vocês 3 e a vocês, e daqui a pouco nós teremos a sequência. Muito obrigado.